Seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu quero te apresentar uma pessoa muito especial e eu quero perguntar para ele por que ele nos escolheu e também eu quero falar para você que está assistindo aqui por que ele foi escolhido. E ele, esse cara aqui, ó, Dr. Thompson, prazer ter você com a gente, hein? Prazer é meu. Dr. Thompson, eu conheci ele jogando bola num grupo de empresários que a gente participa e nós nos conectamos e nos aproximamos não porque a gente combina em tudo, bem pelo contrário, a gente discorda de muita coisa, só que a gente combina também em muita coisa e essas coisas são os valores, os princípios da excelência, os princípios do cuidado, os princípios do respeito, de fazer odontologia que ela sempre deveria ser, na verdade, né? Infelizmente o mercado levou a odontologia para um lugar que a gente não gosta. E poucos são aqueles que ainda acreditam na odontologia que a gente chama de dentelha aqui, né? De dentelizar mesmo. E o Thompson é um desses caras, um desses poucos caras. E por isso que fez sentido para mim convidar ele para participar do projeto da Dentelli. E ele é um cara que... ele é um marco para a gente também, porque ele é o nosso primeiro passo para a expansão da Dentelli. Mas não é só eu quero falar nesse vídeo. Thompson, eu quero que você fale por que você escolheu a Dentelli? Pelos valores da Dentelli. E combina, como você acabou de mencionar, combina bastante com os meus valores. Eu trabalho com odontologia há mais de 20 anos. E primeiramente comecei com o laboratório de próteses. E eu conheci a odontologia da nossa região aqui, praticamente todo mundo que trabalha com odontologia eu conheço. E a Dentelli, quando você me apresentou, foi uma coisa que me chamou a atenção, foi o que você me falou sobre ela. Que ela trata todo mundo com excelência, com cuidado e com respeito. E eu preciso sempre entregar a odontologia dessa forma, com a maior qualidade, desde onde a gente confecciona o trabalho até o final, quando chega na boca do paciente. Eu quero que esteja tudo em perfeita harmonia, tudo combinando e dentro dos valores que a gente gostaria que alguém entregasse para nós. Sim. Então, isso que me chama bastante atenção na parte da equipe da Intel. Agora o Thompson ele falou bonito, porque uma das primeiras coisas que ele falou para mim é assim, ó, eu nunca teria. Várias vezes ele falou isso. Só que tem uma coisa que ela grita, que é a sua atitude, é o seu comportamento. Uma coisa é o que eu falo pro Thompson que eu sou, o que eu falo que é Dentelli é. Outra coisa é o que ele vê acontecendo dia após dia. É quando ele vai na Dentelli, o que eu falei acontece lá. É quando ele escuta um paciente falar algo que faz sentido com o que foi falado, com o que ele viu. Então ele vê que não é algo da boca para fora. Não, é algo que a gente vive, que a gente acredita. Então você vai criando confiança. O Thompson da mesma forma, eu fui vendo o trabalho dele, como que ele faz, isso foi me dando a confiança de que aquilo que ele fala é o que realmente acontece. Isso é importante pra gente, porque tem muita gente que fala bonito, não tem? Tem. É o que mais tem. Nosso mercado tem gente que é expert em falar bonito, né? Mas na prática a gente vê que é bem diferente, né? Muito. E é justamente isso que tu falou. Eu conheço o mercado, conheço todo mundo, e quando tu me apresentou foi uma coisa que realmente me chamou a atenção. Falei, é isso que eu quero. É nesse nível que eu quero que a odontologia chegue e continue somente a melhorar. Porque é o que eu busco, entregar o melhor para o meu paciente sempre. Fechou. Então esse aqui, ó, é o Dr. Thompson. A gente vai continuar num próximo vídeo. Mas esse cara aqui, rapidamente, é aquela história que eu sempre conto para todo mundo, mas um dia a gente vai conversar melhor, que eu quero que você conte essa história. Mas o Thompson é aquele motoboy que entregava para um laboratório de prótese e ele olhou para esse laboratório e pensou, por que não eu? E aí ele virou um protético. Né? Ele olhava para o protético e virou protético. E ele provavelmente era protético que trabalhava para um laboratório e ele pensava, por que não eu? E ele se tornou um dono de laboratório. E como dono de laboratório, talvez você tinha dificuldade de ter autoridade com o dentista, que é um bicho que tem ego forte, e você olhava para o dentista e pensou, por que não eu? Então ele se tornou dentista também, né? E um especialista, um cirurgião implantodontista, mas aí ele trabalhava para uma clínica, olhando para a clínica pensando, por que não eu? E ele se tornou o dono da clínica, né? A Dentelli é uma das referências aqui da região, certamente ele deve ter pensado em algum momento, por que não eu?
E tá aqui, né? Então isso aqui é só o começo de uma história que vai muito longe e a gente vai ter oportunidade para contar melhor essa história. Thompson, obrigado e vamos junto. Tamo junto.